Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o tema da noite de hoje é a nossa amiga Solange, que irá falar o tema Servir a Deus e a Mamon. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinho de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 20, Porta Estreita. É uma fala de Lucas, no capítulo 13, versículo 24. Uma fala do Evangelho de Lucas, a fala de Jesus, né? Que diz assim: Porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí nós vamos com as considerações de Emmanuel sobre essa passagem. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para os serviços de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar nas portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenhe-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E, no som doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que a aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotaria então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volta a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Emmanuel, ele deixa bem claro para a gente, eu acho interessante que no linha Vinho de Luz, né, o próprio nome diz a luz, né, ele traz várias passagens necessárias para a nossa auto-iluminação, né? O auto-despertamento. E nessa passagem da porta estreita, Solange vai falar até um pouquinho sobre a questão do dinheiro, né? Que a gente tem ainda muita dificuldade em lidar com esse instrumento. Mas, inclusive, tem no Evangelho uma utilidade providencial do mesmo, né? Tem uma utilidade. Nada aquilo é por acaso. Mas ele coloca aqui justamente essa questão da porta larga e porta estreita. Justamente a porta larga justamente relembra nossas tentações, as facilidades que o mundo oferece, né? E que a gente muitas das vezes cai nesses caminhos perigosos. E a porta estreita é justamente a gente ingressar na essência. E aqui Emmanuel ele toca um pouco na ferida, mostrando para a gente que a gente só acorda, né? Eu vou até reler de novo. Quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita,
as transformações da morte. E aí, quando a gente tem o maior capítulo do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados dos Aflitos, capítulo 5, que é um dos maiores destaques, retratando para a gente dilemas nossos dia a dia, e os Espíritos colocam para a gente de que a gente vai ter necessidades de caminhos de dor e sofrimento, mas ele mostra que a gente vai entrar nesse mecanismo de dor e sofrimento, mas sofrer bem. Não se lamentar, não reclamar, ou então não murmurar o tempo todo, né? Ou então jogar culpa em terceiros por uma coisa que você precisava acordar. Então eu acho interessante que Emmanuel ele coloca bem disso, de que porta estreita para a gente tem que ser sinônimo de essência do Evangelho, né? Impõe sacrifício, impõe esforço. Quando a gente fala de que reconhece o verdadeiro Espírito pela transformação moral, mas pelos esforços que são tomados para domar as mais inclinações, né? E é justamente assegurar nessa ferramenta essa essência, essa verdade, e prosseguir para o caminho dessa autoiluminação. Então, o Emmanuel tocou numa ferida aqui para que justamente acorde, desperte o quanto antes. Não precisa chegar à enfermidade para entender que, poxa, perdi meu tempo. Ou então, só agora que eu observei que eu precisava fazer isso. Podemos fazer o quanto antes. Nós estamos aqui justamente com esse objetivo. Então, o caminho da porta estreita, para a gente é bem claro, né? É o caminho do esforço, é o caminho do sacrifício, mas justamente ele envolve ali a essência desse Evangelho. Não faz sentido a gente vir para cá, até porque ninguém vem obrigado, né? Apesar de que hoje tem pizza. Não sei se isso obrigou. Mas é justamente entender de que estamos aqui para ferramentas para o nosso progresso íntimo. Então isso depende de cada um. Às vezes foi um dia tão tumultuado, tão turbulento, mas estamos aqui firmes para a compreensão dessa transformação íntima, que ela é paulatina, né? Ela a gente não vai transformar de um dia para o outro. A cada dia nós vamos aprendendo, nós vamos ter uma reflexão nova, né? Tenho certeza que a Solange vai trazer algo para a gente de despertamento. Mas aqui o Emmanuel está querendo dizer que a gente não precisa esperar chegar à doença ou então chegar naquele desafio gritante só para a gente compreender de que a gente precisa mudar, né? O planeta está passando por transformação. Está dando um aviso para a gente, estou transformando, é hora de vocês transformarem também, porque vai ter mudança. E se essa mudança a gente não correr, vai ficar parado, não quiser fazer nada, ok, é livre escolha, né? Você escolheu para isso, mas toda ação tem uma reação. Então é isso que o Emmanuel está querendo nos mostrar. Achei interessante, ele bem incisivo nessa página Porta Estreita, né? Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições do Evangelho, para que a gente possa colocar em prática e vivência com a família, com a sociedade, mas dando para a gente estímulos e ferramentas para a transformação íntima, na entrada do homem novo e retirando as mazelas do homem velho. Ampare a nossa amiga Solange, junto com os amigos espirituais que a orientaram para o desenvolvimento da palavra, da mensagem, e que a gente possa meditar as lições do Evangelho que serão apresentadas hoje, para que a gente possa semear aos corações dos amigos que buscam essa mensagem, ou os que se afastaram dessa mensagem,
ou então que tenha essa mensagem como incentivo para esse papel de transformação íntima. Que possamos envolver a todos aqueles espíritos que passam por provações no caminho, por dificuldades, por sofrimentos, e que possamos apresentar na água viva do Evangelho, no Consolador prometido, nas lições do Espiritismo, tendo como base ferramentas necessárias para que a gente possa, em conjunto, auxiliar esse planeta em transição, em caminhos de regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos amigos, vou passar a palavra para a Solange, que ela vai falar sobre o tema servir a Deus e servir a Mamon. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui novamente. Queremos primeiro agradecer à casa que nos dá essa oportunidade do estudo e aos bons espíritos que sempre nos ajudam no preparo e no momento de falarmos dessa mensagem, né, que é tão consoladora, que é o Espiritismo. E agradecemos também a presença de todos vocês e vamos estudar um pouquinho, né? Então, esse tema, servir a Deus e a Mamon, está desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, no tema não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos fazer um pouco dessa reflexão em torno desse assunto, né? Primeiro que a gente precisa entender essa palavra Mamon, né? Mamon é uma palavra que está no Evangelho de Mateus. Ele manteve essa palavra na sua forma aramaica. E ela significa riqueza, tesouro. Então, assim, ela não é a personificação de um Deus, né, do politeísmo, não é. Não é uma entidade, né? Ela é uma palavra que tem o significado de tesouro e de riqueza. É a mesma palavra mamona, do grego, né? Que também significa isso, tesouro, riqueza. Então, no Evangelho, que é Lucas, Mateus 16, 13, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas 16, capítulo 13. Então, assim, o que nós vamos estudar hoje? O que está por trás desse ensino de Jesus? Jesus usava significados, símbolos, para trazer uma mensagem do Evangelho. Então, por trás desse símbolo, é bom que a gente já veja desde já que isso não é uma recriminação à riqueza, ao tesouro, ao dinheiro, mas um chamamento para que possamos utilizar as riquezas, os valores efêmeros, né, na nossa vida de forma reta, né, com uma reta consciência, uma espiritualidade. Então, conhecer o Evangelho de Jesus, praticar o Evangelho de Jesus, vai desenvolvendo essa espiritualidade, para que a gente possa administrar bem os recursos que Deus coloca à nossa disposição, né? Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão sobre isso. Entender, né, essa simbologia que está por trás desse ensino de Jesus. E também a gente vai aproveitar e vamos utilizar os termos também
esse termo mamon, que é riqueza e tesouro, para falar também do status social, né? Da riqueza, do dinheiro, do tesouro, mas também do status social, da formação intelectual, né? da classe, né? Da ideia de classes da sociedade, porque tudo são o quê? Valores efêmeros. Os valores efêmeros são os valores que nós utilizamos quando estamos encarnados. Estamos aqui, né? Encarnados. Ao desencarnar, todos esses valores efêmeros ficarão e nós levaremos conosco apenas os valores perenes da alma. Então, isso é que é o objetivo. Logo, essa passagem de Jesus não é uma recriminação ao tesouro, a tudo isso, não. É um chamamento para que a gente possa buscar os bens materiais no sentido de servir, né? Não no sentido de ser comandado por eles, nem submeter-se de forma puramente material às questões da vida. Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão, né, em torno disso. Nós vamos lembrar que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos vivendo provisoriamente uma experiência na carne. E quando nós estamos encarnados, nós temos as nossas necessidades, né? Nós temos a nossa necessidade, e Deus sabe disso. Tanto que Jesus falou, vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades, né? Então ele vai falar assim, não andeis ansiosos pelo que hão de comer, ou de beber, ou de vestir, né? Porque vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades, né? E as proverá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Mas que reino de Deus é esse? Onde encontrar esse reino de Deus? Aí nós vamos ver em Mateus 6, nos ensinos que a gente fala, as parábolas do reino, que é quando Jesus falava ao pescador. Aí ele dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, lançou sua rede e pegou peixes grandes e pequenos. Quando ele falava para o agricultor, ele falava, o reino de Deus é semelhante àquele homem que plantou uma semente boa e à noite o inimigo veio e semeou o joio. Falava também que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo e, conhecendo o valor daquele tesouro, ele vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Quando ele falava para o comerciante, ele falava assim, o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola e, vendo o seu valor, vendeu tudo que possuía para adquirir aquela pérola. Quando ele falava para as mulheres, ele dizia, o reino de Deus é semelhante àquela mulher que fez a massa. Colocou 3 medidas de farinha e 1 de fermento. O fermento levedou toda a massa. Então, o que é o reino de Deus? A gente está vendo que é dentro, né? Dentro, em todas essas passagens. Então, o peixe está onde? Dentro do mar. A pérola está dentro da ostra. A semente foi plantada no solo, dentro da terra.
O levedo está dentro da massa. Então, tudo isso para nos mostrar que o reino de Deus está também entre nós, dentro de nós. Né? E que então, para a gente buscar esse reino de Deus, porque aí nós vamos encontrar o equilíbrio, né? E vamos encontrar também a consciência tranquila. Porque nos diz os Espíritos isso, nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Buscar o reino de Deus em nós é isso, é buscar esse sentido de Deus que reside em nós. Francisco de Assis, ele falava, o templo de Deus em mim. Porque o templo de Deus está dentro de nós. E aí, por isso é que a gente precisa buscar os valores da alma. Porque quando formos administrar os bens materiais, nós teremos essas características desenvolvidas em nós. No Evangelho tem uma mensagem de um Espírito que ele diz, muito de vós pede a prova da riqueza logo no início, mas eu preferi viver primeiro a prova da pobreza, para que quando adquirisse a riqueza eu tivesse algum desenvolvimento moral para dar um bom seguimento ao que eu havia o que Deus havia me dado. Então, nós vamos buscar no Evangelho o que Kardec faz para estudar esse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele vai trazer para a gente a parábola do jovem rico, que é aquele jovem, né, que possuía muitos bens, que se aproxima de Jesus e pergunta como ganharia a vida eterna. Então Jesus diz, guarda os mandamentos. E ele pergunta, que mandamentos? Porque ele conhecia a lei, esse jovem conhecia. Mas ele pergunta, que mandamentos? E Jesus responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, mas isso eu já faço desde os primeiros tempos de minha infância. Ele diz, então, ele diz que já tem guardado isso desde que chegou à mocidade, né? Ele diz que o que ainda me falta? E aí Jesus vai e diz para ele, então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. A gente vai pensar assim, mas como que Jesus então não está recriminando a riqueza? Se ele fala com o pobre para dar tudo o que ele possui aos pobres e vir para segui-lo, né? É porque Jesus viu naquele jovem o nível de apego que ele possuía àqueles bens. Tanto que o jovem, ao final desse diálogo, ele sai triste e vai embora. Porque aquilo ali era algo que ele não conseguiria fazer, né? Mostrando-nos claramente que o apego aos bens terrenos é um fator de dificuldade para o desenvolvimento dos valores da alma. Por isso aí Jesus nos traz essa parábola. Depois também ele vai trazer, Kardec traz uma outra parábola, quando ele vai falar de preservar-se da avareza, né? É quando um irmão pede a Jesus que intervenha na partilha dos bens, porque o irmão estava tomando a parte que lhe cabia, e pede a Jesus que ajude nessa partilha dos bens. E Jesus diz, desde quando, né? Desde quando eu fui indicado para participar de partilhas, né? Então ele vai e conta essa parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido muito. E como tinha já produzido muito, e ele colheria ainda mais,
ele não tinha mais lugar para guardar. Os celeiros já estavam cheios e a nova colheita não teria lugar para ser guardado. Então ele para e pensa assim: já sei, vou desfazer esses celeiros e vou fazer outros bem maiores. E ali eu colocarei todos os meus bens. E aí eu vou descansar, gozar, vou ficar feliz, porque eu já terei produção, né? Terei uma quantidade de bens, né? Que dará para minha alma viver reservas de bem para longos anos, né? E então Deus diz a esse homem: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e onde colocarás os bens que adquiriste? Então essa parábola vem nos mostrar que nós estamos aqui provisoriamente. Então nós não sabemos que dia que nós vamos partir. Jesus traz essa mensagem para nos mostrar a transitoriedade também, né? Nos mostrar a transitoriedade dos bens terrenos. Porque ao partir daqui tudo vai ficar para trás. E às vezes a gente passa um longo tempo de nossa vida na conquista desses bens que ficarão. Então, às vezes, as pessoas têm 2, 3 empregos, trabalham muito, né? Guardam muito dinheiro, fazem uns esforços, né? Grandes para conquistar algo que vai ficar aqui, que não vai com ele ao partir. Não vamos dizer que essa atitude seja ruim, claro que não. Nós vamos ver lá a providencial, né, por que existe a riqueza, a ação providencial da riqueza na terra. Nós vamos ver aqui no Evangelho, né? Mas nos mostrando, em primeiro momento, que a transitoriedade dos bens materiais, que hoje estão confiados a nós, mas que amanhã, ao partirmos, outros ficarão para administrar essa riqueza, esses bens, que no final de tudo pertencem a Deus. Muitas pessoas às vezes dizem: não, mas eu lutei muito, trabalhei muito, fiz economia, tive várias restrições exatamente para que eu pudesse pensar no meu futuro, lá na frente, né? E está certo isso. Mas a gente não pode esquecer que se ele possui uma riqueza foi porque Deus permitiu, porque tem milhões de pessoas que fazem isso e não ficam ricos. Por que alguns ficam? Então, pensar que os bens que nós recebemos vêm de Deus. Os bens materiais pertencem, em última instância, a Deus. E é Ele que permite que o outro, assuma esses bens para administrar, né? Então, é bom que a gente lembre disso. Aí também ele vai falar da parábola de Zaqueu, também, que é um exemplo, né? Zaqueu, a palavra Zaqueu, ela significa pureza, aquele que possui pureza, aquele que se pode tirar pureza. Então todos nós somos Zaqueu, né? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes rumo à evolução espiritual. E todos nós temos em nós uma parcela divina que é Deus. Então todos nós possuímos essa possibilidade de pureza, né? Que nós vamos desenvolver ao longo da nossa jornada. Então Zaqueu, ele era um publicano e um cobrador de impostos. E ele vivia em Jericó. A própria cidade de Jericó já era uma cidade muito voltada para os bens materiais, porque as casas de câmbio estavam ali, os grandes comércios estavam ali, a alfândega estava ali, tudo estava em Jericó.
Então a gente vê, por exemplo, na parábola do samaritano, que o sacerdote saía de Jerusalém e descia para Jericó, né? Então é a cidade, é o local espiritual e o local material, a gente pode pensar assim. Então Jericó já tinha essa característica, né? E ele era o chefe dos publicanos e era muito rico. Então ele, sabendo que Jesus estaria em Jericó, ele quis ver Jesus, conhecer Jesus, buscar Jesus. Só que havia uma multidão e ele tinha uma estatura baixa, pequena. Então, para que ele conseguisse ver Jesus, ele subiu a uma árvore, uma figueira, para ver Jesus. Jesus estava passando, olhou para cima e viu Zaqueu. Zaqueu, desce já daí, pois hospedarei-me hoje em tua casa. E Zaqueu desceu e foi, preparou toda aquela recepção para Jesus, né? E os outros diziam, mas como ele vai ficar na casa de um publicano, de um pecador, né? Que Senhor é esse? Que mestre é esse? Né? E aí ele entra na casa de Mateus e Mateus diz, olha, se eu dei prejuízo a alguém, eu indenizo em 4 vezes mais. E darei metade dos meus bens aos pobres. E aí Jesus disse, hoje entrou nessa casa a salvação. Porque na presença do Cristo, em contato com Cristo, ele sentiu essa necessidade de renovação, de mudança em sua vida. E aí ele diz, né, que daria metade dos seus bens aos pobres. Então veja, metade não é os bens todos. Daí a gente vai ver então a necessidade que nós possuímos e os benefícios que a riqueza pode trazer para o meio onde que nós estamos vivendo. Por isso é que a gente precisa pensar nessas coisas. Também ele traz para a gente a parábola do mal rico, como ele dizia que havia um senhor, né, um homem rico, que vestia púrpura e linho e se alimentava maravilhosamente bem. E à sua porta existia um miserável, um pobre, né, que ele ficava lá na frente da porta, que era Lázaro, aguardando alguma comida que sobrasse da mesa desse senhor. E aí, passado algum tempo, Lázaro morreu, né, e foi para o mundo espiritual. Esse homem rico também morreu, foi para o outro mundo, e quando chega lá, esse senhor está no inferno e vê, quando ele olha para cima, e aqui está escrito inferno, mas no espiritismo a gente sabe, né, muito bem, que não é uma região circunscrita, mas é uma região que nós criamos pela nossa consciência, pela forma da gente pensar, então realmente a gente se sente naquela região, né? E aí ele olha para cima e vê Lázaro ao lado de Deus e diz, Senhor, peça pelo menos a Lázaro que venha molhar-me a língua, pois estou com muita sede. E ele diz, você teve a sua parte quando estava na terra, e Lázaro sofreu todos os tormentos. Ele diz, então, deixa que Lázaro vá avisar os meus irmãos, para que também eles, né, vendo Lázaro que morreu ressuscitado, ele vai pensar, né, e vai levar a mensagem de que eles devem utilizar melhor os seus bens. E ele diz assim, eles têm os profetas, tem Moisés e os profetas. E se eles vissem, até que eles vissem um morto ressuscitado, ainda assim, eles não mudariam. Então, é isso, assim. O pai Abraão diz para ele, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então, às vezes a gente pode pensar, bom, então, o senhor rico está em sofrimento porque ele era rico, e Lázaro está
ao lado de Deus porque ele era pobre? Então, não é bem assim. É a forma como estas pessoas vivenciaram essa experiência. Porque, às vezes, um pobre, ele acaba tendo muito mais problemas com a lei divina do que um rico, dependendo da forma como ele vai vivenciar essa experiência. Então, o Espiritismo nos diz que nós temos a experiência da riqueza e a experiência da pobreza. Então, as duas são perigosas para o espírito, porque a riqueza vai nos favorecer a todos os tipos de excessos na Terra. E o pobre, por sua vez, ele pode reclamar da providência divina e se tornar uma pessoa amarga. Então, assim, o ser pobre e ser rico não é o que nos faz perder ou não perder a nossa encarnação. O que faz isso é a forma como nós vivenciamos. Uma pessoa, ela não é feliz ou infeliz pelo nível de bens que ela possua, poucos ou muitos, mas pela forma como ela vivencia essa experiência. Aí é que nós receberemos a graça de ter passado por aquela prova, como toda e qualquer outra prova. Prova da doença, todas as provas são assim, né? Depende muito de como que nós vamos vivenciar essa experiência, para que ela supra esse objetivo, porque o objetivo da prova é nos fazer uma pessoa melhor. Para que ela supra esse objetivo, depende da forma como nós vamos vivenciar essa experiência. Então, independe, né? Depois, ele vai trazer para a gente a parábola dos talentos, que também vai falar a mesma coisa. Aqueles 5 talentos, o senhor, dono de muitos bens, ia fazer uma grande viagem, pegou 5 talentos e deu para um servo para que administrasse na falta dele. A outro deu 2 talentos e a outro deu 1. O que tinha 5 talentos, multiplicou. E quando o Senhor voltou, ele tinha 10 talentos para dar. Então o Senhor, que maravilha, entra no gozo do teu Senhor, pois produziste bem. O de 2 entregou a ele 4, a mesma coisa. E o de 1 talento, com medo do Senhor, porque ele era um Senhor rigoroso, que ceifava onde ele não plantou, então ele, por medo, escondeu aquele talento na terra. E quando o Senhor voltou, ele diz, né? Eu estou lhe devolvendo o talento que deixaste comigo ao partir. Eu o enterrei para que não, né? Porque sabendo de como és uma pessoa rigorosa, né, que ceifa onde não plantou, eu preferi escondê-lo para entregar na sua volta. E ele diz, servo mau e fiel. Né? Servo mau e infiel. Pois lhe confiei, no total, se tivesse deixado nas casas de câmbio, pelo menos eu receberia alguns juros desse dinheiro. E aí ele... né, chama a atenção desse servo e pede para que ele se afaste da sua presença. Então, quantas vezes Deus também nos dá recursos e a gente também enterra esses recursos? Porque tudo que Deus nos dá, todos os dons, é para que possamos servir a comunidade que nós vivemos, aos companheiros que vivem conosco, às pessoas, à sociedade. Então, se eu tenho um talento e eu guardo esse talento só para mim, não é o caso desse servo que enterrou o seu talento. Então, é importante que a gente utilize os dons que Deus nos deu para favorecer os nossos irmãos. Vamos nos favorecer e favorecer aos outros que convivem conosco também. E aí Kardec traz para a gente a utilidade providencial da riqueza. E ela fala da prova da riqueza e da miséria. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera
e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito mais arriscada e mais perigosa do que a miséria. Depois ele diz, mas o fato de a riqueza tornar-se difícil a jornada, de trazer todas essas dificuldades, não se segue, se torne impossível ou não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Então, é sempre isso, servir-se dos bens, dos dons que Deus nos deu, com o objetivo de ajudar a todos. É sempre isso que a gente vai ver, né, no Evangelho. E a gente vai ver aqui duas situações que... Não, você tem que tomar outra. Então ele vai dizer que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Isso é muito importante que a gente observe, né? Porque realmente o apego aos bens terrenos não permite que a gente faça a nossa viagem de volta para o mundo espiritual. A gente fica apegado às coisas desse mundo e a gente não consegue seguir com as nossas vidas, né? Então lembrar, e nisso a reencarnação vai nos ajudar muito, porque o estudo da reencarnação vai nos propiciar um entendimento, né? Se hoje eu tive muitos bens e soube administrar, vamos seguir na fé e vamos adiante, porque outras oportunidades surgirão. E a gente vai poder utilizar-se novamente dos bens ou da vida a fim de continuar a nossa evolução espiritual, né? Mas o homem que dela abusa, como de todos os dons que Deus o concede, aí já tem problema, porque ele não consegue se desapegar dos seus bens. Por isso é importante a gente olhar para esse dom, né? E observar e perguntar, né, para Deus o que eu preciso fazer para servir da melhor forma possível com esse bem que Deus me deu. A nossa própria consciência vai nos indicar o caminho, né? Porque se a gente age com egoísmo, pensando só em nós, aí nós temos um problema. A gente vai ver aqui numa mensagem de Lacordaire, quando ele fala da verdadeira propriedade, ele nos traz aqui o emprego da riqueza. É o emprego da riqueza. Ele vai nos trazer aqui uns exemplos muito bons de algumas pessoas, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai trazer o exemplo de um pai de família que, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, né, e amontoará o ouro. E vai dizer que é para deixar para os seus filhos. Isso também é comum, né? Às vezes a pessoa trabalha, quando eu partir eu quero deixar meus filhos numa condição boa na vida. Então ele diz que aí tem duas coisas. Primeiro, procurar saber se é verdadeiramente esse amor paternal, o que é muito bom. Mas poderá ser unicamente por causa do seu próprio egoísmo, de querer guardar-se para si mesmo, e ele então se utiliza, né? Se utiliza desse pensamento para dar uma tranquilidade para a sua consciência. Não, tudo que eu estou ajuntando é para deixar para os filhos. E uma outra coisa também que ele vai trazer nessa reflexão é que a riqueza, ela é dada por Deus, é concedida por Deus. E não necessariamente os filhos terão essa riqueza. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque ele diz que a riqueza, como os outros bens efêmeros da terra, Deus desloca em tempos, de uma família para outra, de um país para outro, de um estado para outro. Existe um deslocamento, porque o objetivo da riqueza é trazer a evolução intelectual,
a evolução material para o planeta. E se ela não é bem utilizada, Deus desloca. E sem contar também que são as provas do Espírito. Então, esse Espírito passou por essa experiência e foi bem. Então, agora é outras pessoas que vão administrar esses bens para também mostrar que são capazes de administrar esses bens de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, uma herança, por exemplo, acaba se dissolvendo na própria vida. Ou então, logo após os pais não estiverem mais aqui, se partirem, aos poucos essa riqueza vai se dissolvendo e acaba. E a gente vai ver vários exemplos assim. Então ele traz nessa mensagem esta coisa. Depois ele diz de um outro exemplo de um homem que, trabalhando pelo seu esforço, com o suor do seu rosto, acumulou bens. E isso é uma coisa boa, não é? Não podemos dizer que seja ruim acumular bens com o nosso trabalho. Isso daí é algo perfeitamente entendido, né? Porém, ele diz, se esse homem, se ele tem esses bens, aí qual a destinação que ele vai dar? Se ele é uma pessoa que saiu de uma situação de pobreza e pelo seu trabalho ele conseguiu essa riqueza, então muito mais ele vai saber do que as pessoas que estavam naquela condição anterior sofreram ou sofrem e vão tentar ajudar, né? E ele fala de uma outra situação onde o rico recebe a herança dos pais. Então são duas pessoas, um que conseguiu pelo seu trabalho e o outro que recebeu dos pais. Se fizerem mau uso da riqueza que eles conseguiram, esse que conseguiu com o seu trabalho se torna mais culpado do que aquele que recebeu a herança dos pais. Porque aquele que conseguiu seu trabalho, ele vivenciou as experiências, os penares, as dores das pessoas nas condições em que viviam. Então agora, ele tendo recurso, se tornando egoísta, ele se torna mais culpado do que o outro, que recebeu por herança e não conhece a dor daquele que está passando por ali. Agora, os dois não estão corretos, né? Claro. Por quê? Porque os bens que nós recebemos de Deus é para que sejam administrados segundo a lei da caridade, né? E na lei da caridade é o amor ao próximo, é o auxílio. Quem é que, olhando uma pessoa num dia chuvoso, sem lar, não vai sentir o seu coração pesado por aquela pessoa naquelas condições? Então nós, com os nossos recursos, podemos às vezes fazer muito pouco, mas as pessoas que possuem um grande nível de riqueza podem fazer muito, através de dando trabalho para as pessoas, dando condições das pessoas se desenvolverem. Por isso, os governos dos países são tão importantes, porque às vezes as pessoas individualmente não conseguem fazer isso, mas o governo, né, sendo um organismo, sendo uma parte dessa sociedade que retém uma quantidade grande de recursos, ele tem condições de auxiliar, de montar empresas, indústria, dar emprego, dar condições de vida para as pessoas, não é? Então isso é muito importante para a gente, isso, né? E lembrar sempre que meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. O reino de Deus não pertence aqui. E ele nos diz que às vezes nós temos poucos recursos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. Então, se a gente tem uma riqueza e a gente dá pouco apreço a essa riqueza, se a gente perder essa riqueza, a gente não vai ficar tão desesperado, correto? Mas isso não quer dizer também que a gente tenha que ser pródigo, né?
que a gente tenha que sair esbanjando dinheiro de qualquer forma. Não é assim também, porque nós também seremos cobrados por isso. Os bens foram dados para serem bem administrados. A prodigalidade também não é uma coisa boa para nós, né? Então, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-los. A gente lembra do exemplo de Jó, né? Que era um homem muito rico, possuía muitos bens, e ele foi perdendo tudo. Ele perdeu todos os bens, perdeu a família, perdeu tudo. E no final, quando ele nada tinha, ele diz: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. É muito difícil vivenciar, né? Essa confiança e essa fé em Deus. Mas é isso que a gente precisa exercitar. Lembrar que os bens que nós recebemos são bens que vêm de Deus. E se for necessário retirar esses bens, que a gente busque, né, esse entendimento íntimo. E se a gente tem esse desapego, será mais fácil para nós conviver com essa situação. E isso muitas vezes nos leva a acumular mais e mais, porque a gente, por medo de perder, a gente só vai guardando, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque nós vamos perder só se a gente for pródigo, né? Não saber administrar o bem, ou se for uma vontade de Deus. Em ambos os casos será uma experiência positiva para nós. Então, mas isso que constrói esse raciocínio é a fé, é a nossa confiança em Deus, é a certeza de que Deus nos guarda, nos protege, está sempre conosco, cuida de nós, né? Como disse-nos Jesus, porque estáis ansiosos pelo que hão de comer e beber. Vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vai ver no Livro dos Espíritos também uma questão muito... Tem várias questões no Livro dos Espíritos que estuda sobre esse fato, tá? A riqueza, a prova da riqueza e da pobreza. A gente vai ter também na questão 894 em diante, quando a gente vai estudar da perfeição moral, das virtudes e os vícios, ele vai falar a mesma coisa da questão dos bens, do apego aos bens terrenos, né? Lá no Livro dos Espíritos diz assim, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Então, o nosso destino é o de espírito imortal. Nós estamos aqui de passagem. Quanto tempo vamos viver aqui? Nós não sabemos. Então, é bom que saibamos administrar os nossos recursos, os nossos dons, né, da melhor forma possível, para que a gente possa sair bem, né? E ele pergunta assim, por quê, né? Então, se uns recebem de Deus a riqueza e outros a pobreza, na questão 814, Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E ele diz, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Espíritos que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Então, veja, são provas que nós escolhemos. Então, nós escolhemos no mundo espiritual porque era a prova que nós estávamos precisando.
para a nossa evolução, para a evolução do nosso pensamento, de nos trazer mais próximos de Deus, era uma necessidade do Espírito. Mas quando chega aqui, nós frequentemente caímos, não aceitamos, ou se é da riqueza, utiliza a bem próprio, pelo egoísmo, pelo orgulho. E ainda tem muita gente que diz, eu não tinha nada, trabalhei, lutei, guardei, olha onde que eu consegui chegar. Você também pode fazer o mesmo, ainda humilhando as outras pessoas, porque na verdade não é bem isso que acontece, né? Não é isso que acontece. A gente vai ver um mundo de pessoas que têm títulos, que têm bons cursos de universidade e que não conseguem ir para frente, não conseguem um trabalho, não conseguem esses bens. E por que outros conseguem? É porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque tem algo que a gente precisa fazer com aquele bem que nós recebemos. Então a gente sempre deve pensar nisso. Os dons que nós possuímos nos foram dados por Deus, nos foram concedidos por Deus, para que a gente aproveite esses dons para nos aprimorarmos como espírito imortal que nós somos, né? E ele ainda pergunta qual das duas provas é mais perigosa para o homem, o da desgraça ou da riqueza? E ele diz, ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então, é o que a gente tem visto aí, né? É o que a doutrina espírita nos traz. Nós não vimos tudo sobre esse tema, né? Ainda muita coisa nos resta saber. O Evangelho está lá, capítulo 16, que nós podemos ler, né? E meditar, porque o importante é isso, é quando a gente tem contato com um tema, a gente meditar sobre ele, né? E nos perguntarmos do que eu possuo, o que eu tenho feito de benefício para mim e para os outros, né? E aí a gente vai saber aproveitar melhor a nossa experiência aqui na Terra, que é uma experiência muito curta. O espírito é imortal. Nós vivemos aqui, vamos colocar 100 anos. O que é 100 anos diante da eternidade, né? Então, não é tanto tempo assim, e nós podemos aproveitar para fazer o nosso melhor. E com isso nós podemos contar sempre com a ajuda dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda, do nosso protetor espiritual, dos bons espíritos que nos instruem, a fim de que a gente possa dar conta das nossas tarefas aqui na Terra, né? Por isso a gente deve sempre pedir a Deus em nossas orações, que Ele nos dê ânimo, coragem e fé, para que possamos aprender a mensagem do Evangelho, guardá-lo no coração e fazer de nós uma pessoa melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê muita luz e paz, agora e sempre, que assim seja. A gente agradece a Solange e vamos nos preparar para o encerramento, fazendo os lembretes aqui das atividades da casa. No sábado pela manhã a gente tem o sopão, no domingo pela manhã a gente tem a palestra às 9 horas da manhã. Na segunda-feira de manhã tem o plantão de passe. À tarde, às 17 horas, sessão mediúnica privada. E às 19 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita.
E também tem a confecção dos enxovais de bebê e de gestantes também, a cargo da Martinha, da Celinha, da Maura, tá? Ela também faz um estudo do Evangelho à tarde também. E, novamente, na quarta-feira, volta ao ciclo de novo, de palestra. Hoje, a casa está oferecendo a pizza frita, que ajuda na manutenção da casa. Então, no encerramento das atividades aqui, a gente pode se deslocar lá em cima para adquirir uma pizza frita, tá bom? Então vamos elevar um pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, em oração para a gente encerrar a atividade, agradecendo mais uma vez a Solange e a espiritualidade amiga que permitiu que a gente se reunisse aqui para conhecer um pouco mais dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, a fim de que a gente encontre força moral para a nossa experiência. Senhor Deus de amor e misericórdia, mais uma vez voltamos o nosso pensamento para Ti. Através de Jesus, dos Espíritos iluminados que nos assistem, nosso irmão Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, e todos os outros que atuam aqui na nossa casa, agradecemos essa comunhão de ideal e que favorece para nós o equilíbrio e o esclarecimento. Agradecemos a Deus pela oportunidade dessa experiência no corpo físico, pelo estado de saúde e emocional que nos encontramos, com a possibilidade de interação com os semelhantes, com a possibilidade de ser útil e produtivo. Rogamos por aqueles que têm impedimentos, que possam ser assistidos e amparados onde quer que estejam, nos hospitais, nos lares ou mesmo nas ruas. Que a misericórdia divina possa envolver a todos e que o amor do Pai Celeste possa nos envolver a nós todos para que a gente possa se sentir motivado para as tarefas de fraternidade, de caridade para com o próximo. Que a gente possa desenvolver em nós as virtudes necessárias para que a gente possa promover o bem que nos for possível à nossa volta. Pedimos a Deus e a Jesus que abençoe a nossa casa, o nosso lar e a nossa casa aqui de oração e de comunhão com a espiritualidade. Que possamos retornar às nossas atividades em paz, envolvido nesse amor e nesse espírito de fraternidade. Que Ele abençoe também aqueles que têm a missão de promover melhores condições de vida para toda a humanidade. Assim seja, que possamos lembrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o seu reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Assim seja.
Muita paz a todos. Os que precisam do passe se mantêm em silêncio e oração, e os passistas possam se dirigir à Câmara de Passe.